Boa noite a todos. Sejam bem-vindos. Quem está vindo à casa pela primeira vez, seja bem-vindo. Que a casa o receba com muito carinho, acolhimento. Bom, gente, primeiramente eu quero dar alguns recados, tá? A casa atende em todos os dias da semana. Quem quiser mais informações a respeito, pode dar uma olhada ali no mural que fica ali fora. Lá estão os horários e o tipo de atendimento que nós temos toda semana, tá? Nós também fazemos trabalhos sociais aqui na casa. E nós estamos pedindo ajuda para a nossa cesta, que a gente entrega todo mês a 90 famílias. Que eu me lembro, 90 famílias nós entregamos uma cesta básica. E nós estamos pedindo para esse mês óleo, açúcar, arroz e bolachas, doces e salgadas, tá? Nós temos também o trabalho de entrega de lanches nos sábados. Quem quiser participar é só chegar aqui em torno de 5 horas, tá? Que nós entregamos os lanches para os moradores de rua. Outra informação também, só de sexta-feira à noite que nós não fazemos mais trabalho para o público, é um trabalho interno. Mas no restante da semana, todos os dias, nós temos palestras e passe. Nós temos também agora um dos trabalhos sociais da casa, é que no final do ano, para as crianças dessas 90 famílias, nós entregamos uma sacolinha com presente. E esse ano nós estamos pedindo que quem quiser fazer essa doação é um presente, né, só um brinquedo, será apenas o brinquedo, e a gente pede que seja um brinquedo um pouquinho mais bacana, né, para a criança, porque nós não vamos pedir mais nada, só o brinquedo. E quem está com as fichinhas, com os nomes das crianças, é a Sandra, que é a dirigente da casa, e assim que ela sair do plantão, quem se interessar é só pedir para ela, tá ok? Bom, agora nós vamos então para a oração, para começarmos os trabalhos. Deus, nosso Pai, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos aqui na Casa do Caminho, sendo recebidos, todos nós, pelos espíritos, pela espiritualidade que aqui esteve o dia todo preparando o local para os trabalhos da noite. Que as orientações hoje sejam apreendidas, compreendidas e incorporadas à nossa forma de ser e de estar no mundo. Então pedimos, Senhor, que nos oriente, que traga paz e tranquilidade para os trabalhos da noite e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que assim seja, graças a Deus. O palestrante da noite hoje será o Amir, e ele vai falar sobre afinidades. Boa tarde. Obrigado. Boa noite a todos. Prazer estar aqui de novo com vocês. Vendo e revendo vários amigos aí que eu não via fazia um tempo já, né? Muito bom. Bom, vamos lá. Falar de afinidades. Texto do Emmanuel. São os meus preferidos. Eu vou até colocar aqui junto, porque eu fiz uma pesquisinha aqui para fazer até um paralelo com algumas coisas que o André Luiz traz para nós, né? Do livro Roteiro, do Emmanuel, pela psicografia do Chico Xavier, texto chamado Afinidade. Eu vou falar várias coisas aqui, lendo mesmo o texto do Emmanuel, né?
ele fala que o homem permanece envolto. É engraçado que o Emmanuel, ele é muito carregado, né? A frase dele assim, você pega uma frasezinha, às vezes uma frase com 5, 6 palavras tem 5, 6 ideias diferentes, né? Você fala, nossa, como é que alguém pode ter um poder de sintetizar tanta ideia em tão pouco espaço ali, né? O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos. Aí se você ler rapidinho, você vai falar assim, é lógico, a gente não para de pensar. Mas olha o que ele fala. Envolto em largo oceano de pensamentos. Então ele não está falando só que você não para de pensar. Ele está falando que também você é atingido a todos os momentos pelos pensamentos alheios. Mas como é que é isso? Bom, vamos pensar o seguinte, né? O universo inteiro está preenchido por uma matéria, que quem já estudou um pouco aqui do Livro dos Espíritos, aí da doutrina, já ouviu falar no fluido cósmico universal, que é uma espécie de matéria muito sutil, muito diferente aqui da matéria tangível, mas a matéria tangível é uma modificação desse fluido cósmico, que é uma matéria muito sutil. E essa matéria sutil, que é o fluido cósmico, além dela ter essa propriedade de sofrer transformações pela ação da mente, principalmente de Deus, graças a Deus, né, que não é só pela nossa, pela de Deus, ela também tem a propriedade de conduzir muito bem as coisas. Né? Se você pudesse ver aqui, né, pudesse captar aqui, você vai ver que nessa sala aqui estão todas as frequências de rádio que passam por aqui, que você tem capacidade de, num aparelho comum de rádio, pegar aqui. Todas elas estão aqui. Você fala assim, não, mas como todas? Todas estão aqui. Se você sintonizar o rádio lá no 89, vai pegar 89, no 101 vai pegar 101, no 106 vai pegar 106. Mas todas as outras também estão aqui. São ondas eletromagnéticas, né? Estão dentro dessa sala. Mas se você ligar um rádio, você vai pegar só uma. Às vezes dá interferência, pega um pouco de cada uma e tal, mas via de regra você vai pegar só uma. Por quê? Porque você está sintonizando o teu aparelho receptor na mesma frequência que o emissor lá da estação de rádio emitiu aquela onda. Então, por uma identidade ou afinidade de frequência, né, muito próxima, você consegue, dentre todas as outras que estão aqui dentro, você consegue atingir só uma, pegar só uma, naquele teu aparelho de rádio. O mesmo acontece na televisão, no celular, numa série de coisas semelhantes. E o engraçado é que esse texto foi feito muito antes de você ter celular, de você ter uma série de aparelhos hoje que você tem e que meio que provam o que ele está falando aqui hoje de uma maneira até física, né? Tangível. O homem permanece envolto em largo oceano de pensamentos, nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Então, os pensamentos que nós não paramos de emitir, eles atingem os outros, e os pensamentos que os outros também emitem sem parar nos atingem. E aonde que eles vão produzir algum tipo de efeito? Onde eles encontrarem essa identidade de frequência. Nutrindo-se de substância mental em grande proporção. Agora, para a gente entender um pouco, eu vou passar para o André Luiz aqui. No livro Nos Domínios da Mediunidade, ele fala assim, alguém fala para ele ali, ensinando o André Luiz, né? Algum mentor mais elevado ali, que eu não lembro qual. Onde há pensamentos, há correntes mentais. E onde há correntes mentais, existe associação. E toda e qualquer associação é interdependência e recíproca influência. No livro Nos Domínios da Mediunidade. Então, o teu pensamento influencia o teu semelhante encarnado ou desencarnado, e o dele influencia você. Seja ele encarnado ou desencarnado. Porque a gente comunga, embora em planos diferentes da vida, nós comungamos o mesmo espaço planetário. Né? Se alguém tiver aqui
dons mediúnicos para isso, vai conseguir ver que está cheio de espírito aqui. Você vai ver espíritos fazendo a segurança da casa, você vai ver espíritos, provavelmente, com certeza, me orientando aqui, procurando me inspirar para que eu fale alguma coisa boa. Você vai ver espíritos estudando as necessidades já de cada um, para que no passe essas necessidades possam ser atendidas de uma maneira mais intensa. E você vai ver espíritos que estão aqui para serem ajudados, para serem atendidos, para serem tratados. E os pensamentos de nós todos, encarnados e desencarnados, estão influenciando uns aos outros. Por que ele fala aqui de substância mental? No livro Evolução em Dois Mundos. Eu peguei a série de André Luiz inteira hoje. No livro Evolução em Dois Mundos. E assim como o átomo é uma força viva e poderosa na própria contextura passiva, a partícula de pensamento, ante a inteligência que a mobiliza, ela é passiva, né? Que a mobiliza para o bem ou para o mal, embora viva e poderosa na composição em que se derrama do espírito que a produz, é igualmente passiva perante o sentimento que lhe dá forma e natureza, para o bem ou para o mal, convertendo-se por acumulação num fluido gravitante ou libertador, ácido ou balsâmico, para o doce ou amargo, alimentício ou esgolante, vivificador ou mortífero, conforme a força do sentimento que o tipifica e configura, que pode ser chamado, à falta de uma terminologia adequada, como raio da emoção, ou raio do desejo, sendo esta força a que lhe produz a diferença de massa e de trajeto, de impacto e de estrutura. Ou seja, por que substância? Porque ele só é intangível aos nossos olhos, mas aos olhos dos espíritos ele é uma coisa bem tangível, bem palpável, que tem cheiro, que tem forma, que tem cor, que tem frequência, que tem vibração. Né? Agora, quando nós passamos a emitir os pensamentos, os sentimentos, se eles acabam transformando a matéria a ponto de constituir esse tipo de substância, essa matéria fica em volta de nós, você concorda? Que ela não é emanada assim, um raio sumiu, nunca mais eu vou ver. Não. Você vai transformando primeiro o que está em volta de você. Esse fluido cósmico a que nos referimos no começo é muito suscetível de ser transformado pela ação da mente. Né? Ele sofre a modificação, né? A matéria quintessenciada é modificada pela ação da mente. A matéria que você... Ele fala aqui em repetição, né? Ele fala em algum lugar aqui que é de maneira repetida, né? A gente acaba ficando com onde a gente se demora, né? A gente acaba emitindo isso, isso fica em volta de nós. E aí qualquer espírito que está no plano espiritual consegue, como nós dissemos, tem cheiro, tem cor, tem forma, tem uma série de características que são muito evidentes para o espírito, embora sejam invisíveis e que a gente não consiga captar enquanto encarnados, pelo menos a maioria de nós. Isso quer dizer que o espírito que passar por ali vai ser atraído ou repelido conforme o que ele está vendo ali. Né? Eu, por exemplo, não gosto de bebida alcoólica. Né? Nunca gostei muito. Se eu passo na frente de um bar, onde tem um monte de gente bebendo, ali dificilmente eu vou ter vontade de entrar ali para tomar uma cerveja. Né? Mas se eu passar em frente de uma pizzaria e sentir aquele cheirinho da farinha no forno, aquilo não é uma mágica, né? Aquele queijo derretendo no forno assim, é muito mais provável que eu entre. O espírito é meio que a mesma coisa, né? O espírito é meio que a mesma coisa. Se ele identifica em você uma frequência semelhante à dele, e isso é uma maneira natural, ele não precisa ficar olhando para você e fazendo cálculos. Não, será que eu vou calcular a frequência dele? Não. É uma afinidade imediata. Né? Ao passo que o espírito que é totalmente, uma vibração totalmente diferente da nossa, é como água e óleo. Ainda que você junte
temporariamente ali, você dá um tempinho ali e já se separa. E aí tem uma coisa interessante que a gente vai falar depois. Esse é um dos maiores efeitos desobsessivos do centro. A gente vai falar um pouco, Emmanuel fala um pouco aqui sobre obsessão, né? Quando você vem no centro e passa meia hora, um pouco antes você faz uma oração. Você passa meia hora ouvindo falar do Evangelho, você participa de uma vibração e toma um passe num ambiente preparado desde as primeiras horas da madrugada para te receber. Você não sai com a mesma vibração que você entrou. Você chegou da rua, esbaforido ali do caminho. Não sai com a mesma vibração que você entrou. E aí, se tiver algum espírito que ficou esperando a gente lá fora, desses que a gente fala assim, nossa, o meu amigo vai entrar aí, mas eu não gosto muito daí, eu vou esperar ele aqui fora. Quando você sai, você não é o mesmo. E aí ele vai se aproximar de você de novo, ele toma uma espécie de um sacode, assim, nossa, o que é isso, né? Até o dia que ele vai ficar curioso e vai querer entrar para ver o que acontece aqui dentro. E aí, os benfeitores é que vão decidir se há utilidade para ele e para o trabalho em ele entrar ou não. Mas tudo isso que nós falamos, todos esses fenômenos são guiados pela sintonia. Sintonia de pensamento e sintonia de sentimento. No fundo, as coisas vão se confundir um pouco, né? Porque você pensa o que você sente o que você pensa. O Emmanuel também diz o seguinte: a mente em qualquer plano, encarnado ou desencarnado, emite e recebe, dá e recolhe. Ou seja, não tem botão de desligar essa emissão de pensamento e de sentimento. E também não tem como desligar, se não tem como desligar a emissão, também não tem como desligar a recepção. Olha o que o André Luiz também aprendeu lá no livro Mecanismos da Mediunidade. Ao emitirmos uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham, ou seja, as parecidas com aquela. Ideia esta que imediatamente adquire forma, com uma intensidade correspondente à nossa insistência em sustentá-la. É isso que eu estava procurando, né? Essa insistência aqui. Então, assim, não é um pensamentinho que você emitiu uma vez, que passou pela tua cabeça, né? Que a pessoa já vai, não preciso orar um terço inteiro porque eu pensei nisso, eu não queria pensar. Não é assim, né? Deus sabe, né? Não precisa ficar tão preocupado com isso, porque Deus sabe que não é muito fácil ainda a gente controlar os nossos pensamentos. Mas aqueles pensamentos que não nos saem da cabeça e aqueles sentimentos que não nos saem do coração, fazem o que ele está falando aqui. A nossa insistência em sustentar uma determinada ideia central. No livro Libertação ele usa esse termo. Ideia central, desejo central, tema central da existência. É aquele que não sai da nossa cabeça. E que todo mundo sabe qual é. E que só você sabe qual é. Correspondente à nossa insistência em sustentá-la, mantendo-se assim espontaneamente, por isso que eu disse que ele não precisa fazer cálculos, é natural, é automática, espontaneamente em comunicação com todos os que partilham o nosso modo de sentir. Isso significa que se você sente coisas boas, você vai atrair espíritos que sentem coisas boas também, encarnados e desencarnados. Se você carrega ódio, se você carrega mágoa, você vai atrair espíritos com essas características. Isso é uma punição de Deus? Não. Consequências de escolhas. Eu sempre termino a minha palestra, quase sempre falando sobre escolhas. O nosso pensamento e o nosso sentimento, por mais difíceis que eles sejam de domar e de controlar, são escolhas. Você sempre tem escolha em sintonizar com alguma situação ou não. Eu passo por algumas experiências, é engraçado, isso acontece com vários colegas também de palestra, né? Quando quando eu vou fazer palestra sobre algum tema, sempre 1 ou 2 ou 3, alguns dias antes, começam a acontecer algumas coisas que vão me mostrando algumas experiências ligadas àquilo. No sábado, por exemplo, eu tive o prazer de 3, 4 horas da manhã, eu ainda não tinha dormido, né? Ia levantar cedo no domingo,
porque tinha um compromisso, e 4 horas da manhã eu ainda não tinha dormido, porque o pessoal vizinho ali me proporcionou uma festa bem ruidosa, a 2 metros ali da minha janela na casa deles. E eu fui, sentimentos assim sublimes me povoaram a alma ali, né? E eu comecei a sentir o meu estômago queimar na cama. Literalmente queimar. A sensação ali é que estava pegando fogo dentro do meu estômago. E eu pensei assim, eu comecei a pensar, né? Porque eu falei assim, o que eu estou sentindo agora? Eu estou conseguindo controlar? Não estou conseguindo controlar. Mas são eles que estão me fazendo isso? Não, eles só estão oferecendo o estímulo. E se Deus não tivesse um propósito para esse estímulo, Ele não me deixaria passar por isso. Se está ali, é porque alguma coisa, aquilo é útil para o meu aprendizado. Porque também não foi a primeira vez. E aí eu fiquei pensando, são eles que estão fazendo ou sou eu que estou fazendo comigo? São os sentimentos que eu estou repetidamente cultivando ali ao longo daquelas horas e os pensamentos ali que estavam fazendo aquilo comigo. Eu estava literalmente corroendo o meu estômago de raiva. Vou chamar de raiva, talvez até pior. Eu é que estava fazendo isso. Eu escolhi fazer aquilo comigo. Falei assim, nossa, mas naquela situação você não tinha escolha. Falei assim, eu não tinha escolha, porque eu ainda sou prisioneiro de uma série de limitações espirituais. Quando você deixa de estar sob essas limitações espirituais, você passa a ter mais escolha. Quer ver? Você pega uma pessoa extremamente agressiva, que cultiva agressividade, que tem prazer na briga, que gosta de ver os outros se degladiando, que coloca fogo quando vê que alguém vai brigar com o outro, que fica provocando, né? Você vai ver que uma pessoa assim, quando ela é provocada, ela não tem escolha, ela é obrigada a revidar. Porque tem uma multidão de pensamentos e de sentimentos dentro dela que não lhe permitem ter a escolha de falar assim, não, eu vou perdoar e vou passar adiante. Ela não tem escolha ainda. Como eu não tive escolha no sábado. A minha inferioridade me fez não ter escolha, senão ficar sentindo raiva e me envenenando. Agora, se você pega, vamos para o outro extremo, né? Um espírito extremamente... não vamos para o extremo, né? Eu ia falar de Jesus, mas aí também é covardia, né? Vamos falar da mãe do André Luiz. Não lembro o nome dela. No livro Nosso Lar, ali ele vai para o Nosso Lar, que alguns já devem ter lido. Ela vai para lá. Ela estava num plano muito superior ao do André Luiz no Nosso Lar e ela vinha visitá-lo. Porque ele não tinha acesso, não podia ter acesso às regiões onde ela ficava, porque ele ia desequilibrar o lugar com seus pensamentos e sentimentos. Não é uma questão de punição, é uma questão de preservar o lugar. E aí ele pergunta, mãe, cadê o pai? Aí ela fala assim, ele está ainda nas regiões inferiores lá, desencarnado, prisioneiro ainda das regiões inferiores, mas prisioneiro dele mesmo, das suas escolhas. Na companhia das nossas 2 irmãs. Aí ele, que irmãs? Não, as 2 amantes dele. Ou seja, o marido traiu ela com as 2 amantes e ela chama as amantes de 2 irmãs. Como assim, né? Eu não consigo escutar uma festa por 2, 3 horas. E ela é traída a vida inteira e chama a mulher de irmãs. Com sinceridade, o pior é isso. E aí ela fala assim, e ele fala, como que você vai ajudar eles? Vou ajudar, né? Eu não tenho essa necessidade, mas eu vou reencarnar novamente como esposa do seu pai e receberei as nossas 2 irmãs, que eram as 2 amantes dele, como filhas queridas ao meu coração. Ou seja, o plano do espírito superior ali já era resgatar a turma toda, de uma vez só. E aí eu pergunto para vocês, ela é a vítima, ela tinha necessidade, vamos dizer, expiatória de passar por isso? Lógico que não. Só que eu quero ver você convencer o espírito amoroso disso. Porque ela não está interessada em se ela precisa
se ela está devendo para pagar ou não, ela não é esse, ela já está além disso. O que ela está interessada é em trazer os amores, os corações a que ela se afeiçoou, para uma vibração mais próxima dela. São escolhas. Um espírito dessa categoria tem escolha. Ela pode escolher, porque ela não estava devendo aquilo. Ela pode escolher ajudar ou não ajudar. E normalmente eles escolhem ajudar. O espírito inferior não tem escolha. Toda vez que ele é agredido, ele agride. Toda vez que ele se sente que alguém está olhando torto, ele é obrigado a afrontar. Todo lugar que ele chega, eu estou falando agora de encarnados e desencarnados, tá? Todo lugar que ele chega, ele tem que ser o melhor. Ele tem que dar ordem, ele tem que dizer como é que as coisas têm que ser. Ele tem que ser o mais bonito, o mais rico, o mais forte. Ele não tem escolha. Seu ego ainda é tão dominador em cima dele que ele não tem escolha. Se você for ver lá no Antigo Testamento, já vou eu fugir do texto. Se você for ver lá no Antigo Testamento, fala lá, né, daquela maneira um pouco metafórica ali do Antigo Testamento, mas tem muita coisa ali que a gente tem que estudar com mais calma. Quando fala ali para Moisés, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Deuses ali, ele quer dizer espíritos, né? Deuses minúsculo. Eu sou o Senhor teu Deus, maiúsculo. Não terás outros deuses, minúsculo, diante de mim. Sou eu que te tira da casa da servidão. Quem está na casa da servidão não tem escolha. Deus te tira da casa da servidão, Ele te dá, depois que você tem a ciência do bem e o mal e aprende a usar o teu livre-arbítrio, Ele te dá mais escolhas. Ele amplia o teu livre-arbítrio. Quando Ele fala ali, eu te tirei do Egito, Egito ali, tem várias vertentes isso aí, mas tem uma muito crível que diz que o significado ali da palavra Egito seria lugar estreito, lugar limitado, lugar estreito. Então, quando Deus tira ali aquele povo, né, bem nesse contexto do Moisés, tira aquele povo do Egito, ele está simbolizando que tira da casa da servidão, tira da estreiteza, tira das limitações e você passa a ter escolha. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. É como eu falei, né? O espírito inferior, quando é ofendido, ele não tem a escolha de fazer assim, e ele não ingere. Ele faz assim, ingere e devolve. E aí fica aquele círculo vicioso. Porque ele ingere o pensamento ruim do outro e devolve. O outro ingere e devolve para ele. E fica ali numa comunhão de pensamentos inferiores, de uma comunidade de espíritos inferiores. Ingerimos pensamentos a cada instante. Esse é o Emmanuel, tá? Projetando em torno de nossa individualidade. Lembra que eu falei que ficava em volta? Projetando em torno de nossa individualidade as forças que acalentamos em nós mesmos. No livro Evolução em Dois Mundos, ensinam para o André Luiz, as ondas e as imagens mentais, matéria mental, está vendo como é tangível? Criam um campo eletromagnético à volta do indivíduo, chamado aura ou halo vital, que exprime a natureza íntima de cada ser. Ou seja, fica estampado ali na fotografia do teu pensamento e do seu sentimento o que você é. Então não adianta no plano espiritual a gente chegar, eu boto um crachá lá de palestrante, ponho lá todas as casas que eu já dei palestra, faço como se fosse um monte de medalha assim, né? E boto, já fiz palestra em todas essas casas, dei não sei quantos passos, atendi não sei quantas pessoas no atendimento fraterno, então eu chego lá com um currículo. E aí eles olham para mim, o meu perispírito está aquela coisa opaca, fedorenta, nojenta. Porque eu falei para vocês, tem cor, tem cheiro, tem forma. Aí eu pergunto para vocês, os meus crachás de serviço vão ajudar alguma coisa? Talvez o meu serviço me ajude a receber uma ajuda ali para conseguir sair dali e fazer o que eu tenho que fazer. Né? Me garanto uma ajuda que foi conquistada pelo trabalho, vamos dizer assim. Né? Mas
Esse trabalho todo, ao longo de décadas, pode não ter mudado em nada a vibração dos meus pensamentos e a vibração dos meus sentimentos. Eu posso conhecer o Evangelho de cor, saber recitá-lo inteirinho e não ter colocado nada dele dentro do meu coração e em prática na minha vida. Você pode decorar os livros de Allan Kardec, os livros de Chico Xavier, e isso não mudar em nada a vibração do teu sentimento, embora você tenha uma folha de serviço espírita impecável. Pense nisso, isso é sério. A gente brinca para não ficar tão... Porque a palestra fala de obsessão, né? Fala de o texto é meio pesadão, né? A gente brinca para descontrair, mas isso é sério. Porque nós estamos envoltos nessa matéria mental de que nós estamos falando há muitos séculos. A gente reencarna, fica envolto nela. Desencarna, vai embora envolto nela. A gente carrega o que a gente é para onde a gente for. Se você for transportado desse planeta para outro, você vai deixar aqui as moléculas do seu perispírito, você vai ser levado para lá sem perispírito, quando chegar lá você vai formar o seu perispírito de acordo com a matéria que existe naquele ambiente, mas com qual matéria? Serão escolhidas automaticamente, ali de um processo automático, as que mais se afinam com o teu perispírito. E aí ele vai continuar sendo sutil ou sendo grosseiro, mesmo a gente tendo mudado de planeta, se não mudou de vibração. Né? Por isso, quem não se habilite a conhecimentos mais altos, quem não exercite a vontade para sobrepor-se às circunstâncias de ordem inferior, padecerá invariavelmente a imposição do meio em que se localiza. Qual é a imposição do meio? A festa lá do sábado à noite dá muitas pistas, né, do meio. O que eu fiz ali? Eu fiquei completamente sujeito ao que estava acontecendo no meio ambiente. Se você vai... E aí você vê, todo mundo já deve ter visto isso, né? Gente tida como pacífica, como legal, como paz e amor. Aí ele vai num jogo de futebol e vê, começa a briga de torcida. Aí você fala assim, eu vou pegar fulano porque nós precisamos sair daqui. Quando você olha, ele está no meio da briga. No meio daquela briga tem encarnado e tem desencarnado, tá? Tem desencarnado brigando com encarnado. E ninguém sabe nem quem está batendo, quem está apanhando ali. Ali é uma comunhão de inferioridades. Por que eu estou dizendo isso? Porque neste planeta é muito mais provável você encontrar o que ainda não é tão superior do que o que já é superior. Porque o nosso planeta ainda está no final do seu estágio de um planeta de provas e expiações. E as provas e expiações são choro e ranger de dentes. De que fala Jesus, provavelmente. Então, se você simplesmente deixar rolar, que é o que ele fala aqui, ó, se você não se habilitar a conhecimentos mais altos e não exercitar a vontade para se sobrepor às circunstâncias de ordem inferior, que são essas coisas que acontecem, né? A provocação, a dificuldade, a doença, a perda do emprego, toda essa dificuldade. São as circunstâncias aqui, as vicissitudes da vida. Se a gente não exercitar a vontade para se sobrepor a isso, padeceremos invariavelmente a imposição do meio. Ou seja, você deixa de ter escolha. O meio impõe o teu comportamento. O meio impõe o teu comportamento. Então, se você ficar, simplesmente deixar rolar, num planeta de expiações e provas, é muito provável ser levado pelas circunstâncias. E isso é imperceptível. Quando você vê, percebe, você está olhando um programa lá da televisão que, se não atrapalha, também não ajuda. Você está pensando mal do outro. Você está falando mal do outro. Você está pensando em fazer alguma coisa ali que talvez não seja tão bom para o outro que convive com você. Imperceptivelmente, a gente acaba cedendo as nossas escolhas para essas imposições de um planeta de expiação e prova. Mas eu não estou dizendo que é o planeta que faz a gente errar, porque o planeta é a soma de todos nós, né? Aliás, isso acontece no plano espiritual e no plano material também. Nós dissemos logo no início que o fluido cósmico é suscetível de ser transformado pela mente. Se você for ver
na literatura do André Luiz, no livro, esses livros que falam de Vale dos Réprobos, esse tipo de coisa, você vai ver descrições ali no plano espiritual de lugares horrorosos. E num primeiro momento, normalmente quando a gente lê Nosso Lar, a gente ainda não estudou muito espiritismo, né? A gente está naquele início ainda, porque é um livro, um dos primeiros, normalmente, que todo mundo lê. E aí a gente é tentado ao pensamento fácil de que, tá vendo? O espiritismo me ensinou que não tem inferno, que não existe aquele inferno eterno, mas Deus criou uma coisa muito parecida e botou os caras lá. Né? Quando a gente vem de outras religiões, a gente meio que troca um pensamento pelo outro. Fala assim, tá vendo? Deus criou um lugar parecido, deixou o cara 8 anos lá, o cara ficou 8 anos num lugar que parecia o inferno. Quando exatamente o contrário, as pessoas, os espíritos, se reúnem ali por afinidade vibratória, tem vibrações muito semelhantes, por isso um irrita tanto o outro, né? Que a gente se irrita com quem tem os mesmos defeitos da gente. Eles são atraídos ali por afinidade, um para o outro, e a comunhão e a soma daqueles pensamentos vai plasmar aquele ambiente daquele jeito como é descrito, escuro, fétido, com essas características que a gente estava falando. Não foi Deus que criou aquilo daquela maneira. Foram as emanações mentais e sentimentais das pessoas que ali se reuniram por afinidade. Mas também a gente não precisa ficar tão desesperado, porque o contrário também existe. Esse mesmo fluido cósmico universal é descrito numa das obras de André Luiz como a exteriorização da mente de Deus. O plasma divino, o hausto do Criador, né? O hálito do Criador. Como o universo inteiro está inundado nesse fluido cósmico, a gente tem certeza de que a gente está... Não vamos chamar de panteísta, mas é como se a gente estivesse imerso em Deus. Porque o que está aqui, que é uma condutora de orações, de pensamentos, de sentimentos e tudo, é o hausto do Criador. É a exteriorização da mente perfeita, sábia e harmoniosa de Deus. Por isso o universo, se pensado como um todo, ele é tão harmônico. Você vai ver ali planetas com suas luas, com seus sóis, perfeitamente dispostos, de uma maneira que um equilibra o giro do outro e um não cai dentro do outro. Quando cai também é uma coisa já determinada para que se destrua, para dali nascer uma coisa nova, novos planetas, novos sóis, novos sistemas. E essa harmonia toda que também se manifesta no micro, nas nossas células, nos nossos processos biológicos, físicos, químicos. Essa harmonia toda do universo é uma exteriorização da harmonia absoluta da mente de Deus. E nós vivemos imersos nisso. Deus cria com a mente. Deus cria com a mente, ele não usa ferramentas físicas para criar. Ele modifica a estrutura da matéria com a mente. E não parou de criar um só instante. Né? E tem uma coisa muito interessante. Se você for ver ali vou eu para o Antigo Testamento de novo, né? Fala ali que Deus cria você à imagem e semelhança dele. E aí a gente volta a ter aquela primeiro pensamento ingênuo, né? Não, Deus tem nariz, tem boca, ele respira e tal, né? Faz isso, faz aquilo, ele tem esse formato, deve ser muito grande, mas ele tem mais ou menos o formato humano. Não, não é isso. Deus é a inteligência suprema. Você é o princípio inteligente em desenvolvimento. Deus é a causa primária de todas as coisas. Você é a causa secundária de uma série de coisas. Você transforma. Ele está dizendo aqui. Você transforma o fluido cósmico universal que está, a porção dele que está em volta de você. Deus consegue transformar o universo inteiro instantaneamente, se ele quiser. É o pensamento de Deus que sustenta o universo, que sustenta a harmonia do universo. Ele não te dá a faculdade de, nesse momento, transformar muito longe de você.
Porque do jeito que nós somos, a gente não consegue controlar direito nossos pensamentos e sentimentos, a gente causaria algumas transformações meio desastrosas. Mas ele deixa você transformar em volta de você. Para que respirando dentro da tua criação mental e emocional, você possa sentir o que ela é e possa ir se conhecendo. Você respira dentro daquilo que você criou. Você vive os resultados as consequências das suas escolhas, que podem ser escolhas de 1000, de 2000 anos atrás, como podem ser escolhas de meia hora atrás, de 5 minutos atrás. Você respira dentro dessa criação, e a gente também cria o tempo todo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e com as nossas atitudes. Mas eu quero que ninguém saia daqui com medo de atrair o espírito inferior. Não, calma, nós estamos nesse processo, né? Tudo obedece a uma lei de... Também existe uma proteção, o livre-arbítrio, tanto nosso quanto do plano espiritual, é um livre-arbítrio que tem certas limitações. Né? Ele não é ilimitado. O espírito, no plano espiritual, ele não tem um livre-arbítrio ilimitado. Principalmente, o espírito é ainda mais inferiorizado. Como nós também não temos um livre-arbítrio ilimitado. É um quase livre-arbítrio. Então, não quero que ninguém saia daqui preocupado com isso. Saia daqui preocupado com você. Quando a gente pede no Pai Nosso para que Deus nos livre dos males, para que Deus nos livre de todo o mal que a gente tem que pedir para que Ele nos livre primeiro é aquele que está dentro da gente. Porque o de fora só nos atinge quando encontra ressonância com o que está dentro. Então, quando você for fazer a tua prece, seja o Pai Nosso, seja a prece do seu coração, aquela que você quiser hoje, ou aqui, ou antes de dormir, ou quando você chegar em casa, no ônibus, onde você estiver, pensa no que você vai pedir. Agradeça, louve a misericórdia divina, né? Essa questão do umbral aí que nós falamos é prova de que Deus não quer o sofrimento de ninguém. Ele só deixa colher os resultados das escolhas para que seja feito o aprendizado. Então pensa bem, depois que você agradecer e louvar a grandiosidade divina, pensa bem no que você vai pedir. Você vai pedir alguma coisa simplesmente transitória? Para alguma coisa que você vai fazer amanhã dar certo, algum negócio que você vai fazer dar certo, a reunião que você vai fazer, a entrevista de emprego. Por mais importantes que todas essas coisas sejam, são transitórias. O desenvolvimento dos teus potenciais de mente e de coração não são transitórios. Começa a pedir essas coisas para Deus. Não se limite a pedir o transitório. Porque você não é transitório. Você é muito maior do que todas essas coisas que estão te preocupando, que vão acontecer amanhã, que vão acontecer a semana que vem, daqui 10 anos, daqui a 20 anos. Você é um espírito imortal. Então peça o que você precisa do ponto de vista material, mas peça também como espírito. Pai, me ajuda. Me ajuda a escolher bem. Pai, me ajuda a educar os meus sentimentos. Me ajuda a educar os meus pensamentos. Me ajuda a me educar como espírito. Me fortalece para as provas que talvez eu não possa escapar ainda. E as que eu ainda não posso suportar, deixa para mais tarde. Porque eu vou tentar não precisar mais delas. Peça o que você precisa como espírito. Porque como nós falamos aqui, né, que estava desde o Antigo Testamento lá, você foi feito à imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que dentro de você está a essência divina. E se a tua essência é divina, quando você fica só caminhando no transitório, você está indo numa coisa que não tem tanto a ver com a tua essência, porque a tua essência é eterna. O transitório é necessário, mas a tua essência é muito maior que isso. Eu tendo a entender dessa maneira essa questão da gente ter sido feito à imagem e semelhança de Deus. Que Ele te acompanhe, ilumine cada uma das suas escolhas. Obrigado. E agora nós passamos às perguntas ou comentários. Alguém tem alguma pergunta a fazer? Algum comentário? Bom,
Então, eu queria te perguntar o seguinte, não é bem uma pergunta, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais. Quando, como encarnados, por ter um sentimento e um pensamento em consequência disso, por afinidade a gente se liga a alguns espíritos desencarnados. Aquilo meio que se alimentam, né? O nosso sentimento e pensamento alimentando deles e vice-versa. Uhum. Isso cria uma certa dependência que pode enfraquecer a vontade quando você quer sair desse círculo, né? Vicioso, desse vício. Eu já participei de algumas reuniões mediúnicas e mais de uma vez eu escutei assim, daquelas, eu não sei se é assim que faz aqui, mas daquelas moda antiga mesmo do Chico, né, com a mesa e tal. E a pessoa chega, o espírito chega lá para ser doutrinado, muitas vezes você fala assim, seja bem-vindo, meu irmão, você está aqui para receber auxílio e tal, né? Conversa normal do esclarecedor. Aí ele fala assim, eu vim com o fulano, que está aí, veio aí passar na entrevista e tal, eu vim com ele. Eu já passei por experiência de ter ouvido o espírito que veio comigo, inclusive. E fala assim, não, mas não é uma boa você andar com ele, porque você tem as suas tarefas no plano espiritual, ele tem as tarefas dele como encarnado, essas tarefas agora não são as mesmas. Aí fala assim, mas você está falando para eu ir embora? Não, mas você tem que falar para ele parar de me chamar. Eu já ouvi isso mais de uma vez. O que significa isso? Significa que a pessoa vem na casa, a casa afasta, lógico que afasta. Uma igreja afasta, uma prece afasta, tem muita coisa que afasta. O espírito que desfaz aquela ligação momentaneamente, né? Às vezes desfaz de uma vez. Por quê? Porque tanto o espírito quanto o encarnado tem a vontade firme de se transformar para o bem. E aí cada um vai seguir seu caminho e aquilo não vai acontecer mais. Esse a gente poderia entender como a tua fé te salvou. Mas você tem as pessoas que vêm aqui, como em todas as casas religiosas de qualquer culto, e vão lá pedir ajuda, pedir a cura, seja espiritual ou física, para, assim que forem curados, poder voltar a fazer aquilo que as deixou daquela maneira. Ou seja, se é um mal físico, poder voltar a comer o que ela não pode, voltar a beber o que ela não pode, fazer os excessos que a deixaram doente. Se for no sentido espiritual, ela pede o afastamento dos espíritos que, às vezes nem está seguindo, viu gente? Às vezes ninguém está perseguindo ninguém, não. Às vezes é coisa da cabeça mesmo. Mas ela pede o afastamento para assim que passa da porta fora, ela volta a sentir raiva, volta a sentir vontade de prejudicar o outro, volta a ter sentimentos e pensamentos negativos. Se o espírito se transformou, ela não vai mais atrair aquele espírito, porque ele já vai seguir o caminho dele, mas ela pode atrair outros da mesma vibração. Então existe uma espécie de simbiose de pensamentos, né? Aí você me perguntou, isso enfraquece um pouco? Isso pode perturbar as funções orgânicas, né? Tanto da mente quanto do físico, mas, como nos ensina Allan Kardec lá no livro dos médiuns, mesmo a obsessão mais grave pode ser sacudida por uma vontade firme. Ou seja, a nossa vontade, a obsessão ela sempre decorre de uma imperfeição moral, não tem outra possibilidade. Ela sempre está ligada a uma imperfeição moral do encarnado e do outro também. Mas ela sempre pode ser sacudida por uma vontade firme, ou seja, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, ela nunca é 100% abatida ali. E quando a pessoa vem a uma casa espírita, vai a uma igreja, vai a uma casa religiosa, onde se fale de Deus, onde se fale de Jesus, onde se cultive a prece, onde se cultive os valores do Evangelho, ela vai poder ser auxiliada e vai poder ser curada. Né? Não sei se eu respondo. Era isso? Respondeu, sim. Muito obrigada. Obrigado, amigo. gente. Mais alguma coisa?
Bom, depois dessa palestra, mais esclarecidos, agora vamos pedir, então, ou melhor, ao invés de pedir, vamos buscar agora em nosso coração, em nossa mente, sentimentos, vibrações positivas, para que a gente possa encaminhar essas vibrações para todos aqueles que necessitam. Vamos começar, então, vibrando muito por todos os governantes dos 5 continentes, para que haja mais justiça, mais amor e paz no nosso planeta. Vibremos também com muita intensidade pelo nosso país, pelo nosso povo, para que todas as nossas escolhas transformem o Brasil num país justo, onde a igualdade se faça mais presente, onde possamos nos tratar como verdadeiros irmãos. Vibremos por todos aqueles que estejam doentes, em hospitais ou em casa, e que precisam, Pai, de um alívio, de um pouco de descanso para o seu sofrimento e as suas dores. Que eles possam também receber esclarecimento e compreensão para entender que tudo que nos acontece, ainda que seja uma doença grave, é para o nosso aperfeiçoamento. Vibremos com muito carinho por todos os idosos e por todas as crianças. Que haja sempre muito amor e respeito por essas criaturas. E agora vibremos também por todas as casas religiosas, que elas possam, de fato, levar amparo, luz, entendimento e auxiliar a todos que as procuram no caminho em direção a Deus. Depois das vibrações, ainda com nosso coração em sintonia com o Evangelho, em sintonia com Jesus, vamos agradecer por mais uma noite em que podemos receber as instruções que o Amir hoje trouxe para todos nós, ao acolhimento que a casa dá a todos nós, e que possamos ter uma semana de reflexão, de compreensão, tranquilizando o nosso coração e seguindo com muita vontade, com muita força, rumo ao progresso espiritual. Agradecemos a casa que nos acolheu, agradecemos a espiritualidade que nos recebeu e que faz todo esse trabalho por nós, e que possamos, então, retornar aos nossos lares em segurança e com mais paz em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.
Pedimos agora que todos permaneçam em silêncio, aguardando o momento do passe. E muito obrigada, obrigada mesmo, pelo comparecimento de vocês a esta reunião. Obrigada.